Ceará 3, Palmeiras 1. Esse jogo contra o Atlético Mineiro deixou bem claro algumas coisas. Esse jogo também foi bastante ilustrativo dos problemas do projeto de futebol profissional do Palmeiras. Eu quero discutir com vocês e também falar um pouquinho. Hoje estou gravando um pouco mais tarde o vídeo, mas da coletiva assombrosa do Abel Ferreira, né? Se ainda tem alguém que defende esse cara aqui, é realmente, acho que já é doença, né? Porque é um cara que caga na cabeça do torcedor e diminui o clube sempre que tem oportunidade, né? Bom, vamos pra vinheta e depois pro vídeo. Antes de falar, né, antes de a gente conversar, peço sempre que se inscrevam no canal, deixem um hype se puderem, né, se tiver liberado, comentem pra gente poder conversar. Se quiserem também se inscrevam no Twitter. Tenho também os outros dois canais do Sai Jogando na descrição, provavelmente vou também fazer em colaboração para lembrar vocês que tem o canal do Sai Jogando. Se você gosta de futebol brasileiro de forma geral, para além de Palmeiras, se inscreva lá também, nos dois canais do Sai Jogando, além desse. E aproveito também para falar que provavelmente essa semana eu vou abrir o clube de membros. Se vocês tiverem sugestões, deixem também nos comentários para o clube de membros. Já vai ter um WhatsApp, né? E provavelmente uma liga de cartola. Não sei se vocês jogam, mas eu gosto bastante. E aí, se vocês tiverem sugestões, lembrando que eu sou sozinho no canal, então não consigo fazer coisa muito elaborada, pelo menos por enquanto. Mas é isso, gente. Esses são os recados de hoje. Vamos pro vídeo. Eu não gostaria muito de falar de coletiva da Abel Ferreira, sabem que eu não falo muito sobre isso, eu não assisto as coletivas, porque eu não tenho estômago para isso, mas inevitavelmente a gente vê as aspas por aí, né, porque são absurdos, toda entrevista tem pelo menos um absurdo, né, que a gente é obrigado a lidar. De todo modo, não tem muito a dizer sobre isso, né, acho que não é nada muito novo. Eu acho que no fundo, o torcedor merece, o torcedor que continua defendendo Abel Ferreira depois de tudo que já falou, que defende a Leila também, que caga na cabeça do Palmeiras a todo momento, né? Pelo menos a Leila caga na cabeça de todo mundo, não é só do palmeirense, né? O Abel, ele elogia todo mundo e caga na cabeça do Palmeiras, né? Do Palmeiras e do palmeirense. Então, assim, eu acho que, de fato, defender o Abel Ferreira já chegou num nível de doença, né? Até uma das thumbs do vídeo é a síndrome de Estocolmo, né? Porque, de fato, parece doença, né? As pessoas não têm mais condições de conversar sobre Abel Ferreira, não preferem que xinguem a mãe deles do que você faça uma crítica ao Abel Ferreira, né? E é interessante um fenômeno que acontece, claro que eu não tenho tanta visibilidade, não tenho tanta gente, mas já aparece muito, né? Quando alguém discorda de mim, e não é uma pessoa totalmente apaixonada por Abel Ferreira, a gente tem uma discussão super sadia nos comentários, no Twitter, a gente às vezes continua discordando, mas com respeito, mas com argumentos de lá e de cá, né, o Vasco, que hoje me ajuda no canal, de vez em quando, tá em live comigo, né, vocês conhecem ele, veio por esse meio, né, se contrapondo a alguns dos meus vídeos, né, a gente teve ótimas discussões e acabamos virando amigo também. Agora, do outro lado, né, hoje mesmo no Twitter teve um cara defendendo o projeto da Leila, eu coloquei algumas questões para ele foi bem cordial e a gente discutiu e teve uma boa conversa sobre isso. Agora, do outro lado, não tem argumento, né? Vocês sabem muito bem do que eu tô falando, é sempre xingamentos diretos, tentativa de rebaixar quem tá falando contra o Abel Ferreira, ou aquele argumento absolutamente genérico, ganhou tais títulos, ganhou tantos títulos, né? E isso passa um pouco, acho que por uma lavagem cerebral muito bem feita por parte do Abel Ferreira, que é um coach, no sentido ruim da palavra, muito bem informado, né, sobre a manipulação de massas pelo discurso, né? Ele claramente é articulado nesse sentido, porque ele literalmente destrói a história do Palmeiras e caga na cabeça do torcedor a toda coletiva que ele pode, e os caras continuam aplaudindo, né, e se curvando diante de um cara que não era ninguém antes de chegar no Palmeiras. E hoje na coletiva ele fala que ele veio no momento em que ninguém queria vir pro Palmeiras. O Palmeiras que tinha acabado de ganhar o Brasileirão de 2016, de memória, tá? Posso esquecer alguns títulos paulistas, por exemplo, que eu não ligo muito, porque institucionalmente também não é levado muito em conta, mas Brasileirão de 16 e Brasileirão de 18, ele chega em 20, a gente tinha ganhado o Paulista também com o Luxemburgo, que não era um paulista qualquer, né, porque é o paulista que impede o Corinthians de ser tetra, se eu bem me lembro. De todo modo, se a gente não liga para Paulista em cima de rival, é um título interessante de se ganhar, né? Então no mínimo 3 títulos
bem interessantes, e claro, a Copa do Brasil de 2015, que é a virada de chave desse clube, né? E tem uma coisa que eu quero conversar sobre o suposto novo contrato do Abel Ferreira, mas eu vou deixar isso para um vídeo depois, eu quero ver mais informações. E aí ele tem a pachorra de falar que ninguém queria vir pro Palmeiras, né? De fato, o Gagliotti não conseguiu convencer o Sampaoli do projeto do Palmeiras, o que mostra determinada incapacidade do Gagliotti, né, de convencimento, porque o projeto do Palmeiras era muito melhor do que os clubes que o Sampaoli foi tirando, o Flamengo, né, à época, acho que é semelhante. E a gente teve o técnico do Independente Del Valle, né, que depois acabou indo pro Inter. Não é que ele não quis ir pro Palmeiras, ele achou que o projeto era muito grande para ele. Ele se borrou na hora H e não fechou o negócio, né, para citar os dois que foram tentados antes do Abel Ferreira. E o Abel Ferreira não era ninguém antes do Palmeiras, e provavelmente não seria ninguém se não tivesse vindo pro Palmeiras. Não teria rodado em times pequenos, né, saiu do PAOK com a torcida não querendo mais ele lá, não tinha motivo para ser contratado para um time maior e continuaria rodando em ligas menores na Europa, né, até provavelmente desistir da carreira de treinador ou vir para cá para treinar um time menor, como foi o caso do Antônio, vocês vão me lembrar, né, o técnico que treinou o Corinthians, treinou o Cuiabá, treinou acho que por 2 partidas do Sport esse ano, que era talvez o caminho natural de um técnico que não explode na Europa, né, mesmo sendo europeu. E aí ele tem a pachorra de vir aqui falar isso, né? E não é a primeira vez que ele tenta impor que o Palmeiras não existia antes dele, algo que a Leila já falou, né? Que se a Leila um dia sair, o Palmeiras volta para a Série B, né? Simplesmente se cegando e fechando os olhos para o projeto que Paulo Nobre fez, né? Leila, que inclusive futebolisticamente é muito pouco bem sucedida, né? Se a gente for parar para pensar no investimento do Palmeiras no período da Leila, o retorno futebolístico é ínfimo, né? Não é nada relevante. O Gagliotti ganhou 2 Libertadores, ganhou o Brasileirão, ganhou o Paulista, ganhou a Copa do Brasil, né? E a Leila, né? Só jogou dinheiro no lixo. E assim, o que falar do Abel Ferreira, né? Para mim, a entrevista de hoje, ela deixa muito claro que ele, que preza por pessoas de caráter, não tem nenhum caráter. Abel Ferreira é um homem sem caráter, é um canalha. Tá? Eu falo com todas as palavras, e se você discordar de mim, quiser me xingar, fique à vontade, os comentários estão aí. Diferente do que alguns pensam, eu não apago comentário nenhum, a não ser que seja spam, né? Quem fica colocando muitos comentários, eu não apago quem tira sarro com o Palmeiras, não apago nada. Acho que é do jogo tudo isso, me xingar, fica à vontade, não tem problema nenhum. Né? Então assim, Abel Ferreira não tem caráter. Um cara que fala isso de um clube como o Palmeiras, o clube que deu a ele tudo o que ele tem no futebol, porque ele é um lateral direito fracassado e um técnico fracassado antes de chegar ao Palmeiras, né? O Palmeiras dá a ele tudo o que ele é no mundo do futebol, ele não seria ninguém não era ninguém, não seria ninguém sem o Palmeiras. Ele falar que o Palmeiras, que ele veio ao Palmeiras no momento em que ninguém queria o Palmeiras. Já citei os títulos, né, recorrentes antes dele. Então, assim, isso é falta de caratismo, tá? É canalice, certo? Não tem outra palavra para isso. Se você defende o Abel Ferreira, eu sinto muito, mas você está doente. Você sofreu lavagem cerebral, como eu falei no outro vídeo. Ou você simplesmente é um idiota e não sabe. Né? É possível também, né? A gente sabe que tem muito idiota no mundo também, infelizmente. Mas nada que a educação não resolva, né? Então, se for o caso, talvez seja bom ler um livro, né? Abrir um pouco a cabeça, porque talvez seja o caso, né? Agora, não tem outra opção, eu sinto muito, né? Ou você está doente, você sofreu lavagem cerebral, ou você é um idiota. Porque o cara literalmente destrói a história do clube, um dos maiores clubes do Brasil, né? Não falo aqui eu não falo como palmeirense nesse momento, tá? Porque assim, o que o Abel Ferreira fez hoje na coletiva, eu nunca vi um corintiano fazer pelo Palmeiras, sobre o Palmeiras, em relação ao Palmeiras. Eu nunca vi um São Paulino fazer com o Palmeiras, eu nunca vi um santista, eu nunca vi um flamenguista. O respeito que os rivais têm por nós, o Abel não tem. Esse cara que vocês defendem, esse canalha mau caráter, não tem pelo Palmeiras. Um cara que destrói... Eu vejo o corintiano zoar o Palmeiras, Série B, sem Mundial, tudo isso a gente aguenta porque é do jogo. A brincadeira é do jogo. Agora, eu nunca vi um corintiano falar que o Palmeiras não era nada antes do Abel Ferreira. Eu nunca vi um São Paulino diminuir a história do Palmeiras. Eu nunca vi isso, tá? Além das zoeiras, né? Falando sério, como ele fez na coletiva. E o cara que é pago pelo Palmeiras, que é funcionário do clube, nada seria no contexto do futebol sem o clube, vem dizer que praticamente ele descobriu o Palmeiras, né? O famoso Pedro Álvares Pardal, né, da CEP, né?
que daqui a pouco já vai virar Sociedade Esportiva Pardal, né, em nome dele, né? Porque, desculpa, gente, eu não queria ficar falando sobre coletiva, mas a coletiva de hoje ela é gravíssima. E eu espero do fundo do coração que os últimos defensores do Abel Ferreira, que infelizmente ainda são muitos, comecem a acordar, porque o Palmeiras é muito maior do que o Abel Ferreira. Ele existia antes do Abel Ferreira e vai continuar existindo por muito depois do Abel Ferreira. E quem fica somos nós, né? E quem fica depois de nós é o Palmeiras. Assim que o Abel sair do Palmeiras, ele vai para outro time, e o melhor time do mundo será o outro, porque ele não louva o Palmeiras nem aqui. Então vocês imaginam quando ele sair daqui, certo? E sobre idolatria, eu sempre falo que em números ele nunca vai sair da história do Palmeiras. Mas eu sempre defendo que idolatria a gente tem que esperar o cara sair do Palmeiras. Felipão é ídolo, Luxemburgo é ídolo, Oswaldo Brandão e tantos outros são ídolos. Abel Ferreira, para mim, é nada mais do que um paspalho que não seria nada sem a Sociedade Esportiva Palmeiras. E, infelizmente, eu fiquei tempo demais falando sobre isso. A Mancha Verde deu porrada também no Abel Ferreira, acho de bom tom e acho que demorou para isso acontecer. Eu espero que a gente expurgue esse português canalha, né? E português não é xenofóbico aqui, todo mundo tem direito de vir de onde quiser e para onde quiser, tá? Mas é porque ele é português e isso é significativo no sentido de que ele não é palmeirense, não nasceu palmeirense e não continuará sendo quando sair daqui, é só isso. Assim como a Leila, que é brasileira, é vascaína, né? Ou pelo menos é uma pessoa que não é também palmeirense, tem como seu braço esquerdo, né, um corintiano, né? Então, esse povo que não é palmeirense, que hoje está à frente do Palmeiras, eu espero que sejam expurgados o mais rápido possível pelo bem da Sociedade Esportiva Palmeiras, que é o que eu amo e que é o que eu sei que você também ama. Então, se você ainda pensa que Abel Ferreira é algo de bom para o Palmeiras, eu peço que repense, que ouça as coletivas dele, não com o coração, mas com a razão, e entenda que ele simplesmente não liga para o Palmeiras, certo? Vamos falar do jogo. Eu vou pro campinho, tá? Daqui a pouco, mas é pouca coisa para falar no campinho. O mais significativo sobre o campinho de hoje eu já falei no jogo contra o Atlético Mineiro, e realmente é muito parecido, mas foi um jogo melhor. Mas um jogo, mais uma vez, batendo em cachorro magro, né? Em cachorro morto. O Ceará, de fato, era um time que não ganhava 5 rodadas, se eu não me engano, ou 4. Tinha tudo para cair, eu até chutei que ele cairia. Achei que cairia junto com o Internacional, mas o Bragantino, que é um time inútil e artificial, não serve nem para isso, né? Me entristece muito ver os dois cearenses caindo. O futebol nordestino, que eu sou absolutamente fã, vai ter menos representatividade ano que vem. Sobem 3 do Sul e 1 do Pará, né? O Remo, que é um time que eu acho maravilhoso também. Mas eu fico muito triste pela queda do Fortaleza e do Ceará. De todo modo, né? Era um time que já se esperava que caísse, dado, né, as últimas rodadas que ele teria. Então é um time fraco. O Palmeiras faz um primeiro tempo razoável, né, um primeiro tempo bem aberto, o que era esperado, uma vez que o Palmeiras estava com time reserva, mas faz um bom segundo tempo. Agora, a gente vai olhar para as escolhas táticas do Abel Ferreira, que elas apontam para o mesmo argumento que eu coloquei contra o Atlético Mineiro, né? O Abel Ferreira, simplesmente depois de destruir a temporada do Palmeiras, volta a povoar o meio de campo, volta a fazer saída com lateral, tem um lateral direito mais defensivo, um lateral esquerdo mais ofensivo, volta a fazer jogadas de associação. O gol do Flaco Lopes é um gol muito bonito, inclusive, né? Não é por acaso que isso acontece, é porque você coloca a gente para jogar. Mas o jogo de hoje, né, eu não vou ficar repetindo tudo que eu falei do Atlético, porque vale, tudo que tá lá vale para esse jogo. O jogo de hoje ele marca aquilo que eu falo há muito tempo, e é muito bom ter isso ilustrado com perfeição por um jogo, que é o quê? O profissionalismo do projeto de base do Palmeiras e o amadorismo do projeto de futebol profissional do Palmeiras. Se de um lado a gente tem JP Sampaio e toda a estrutura da base que forma garotos excepcionais para o Palmeiras, lembrando que Alan não é top na base, lembrando que Larsson não era top na base, Eric Belé, né? A gente não tá falando de Hendrick, de Estevão, de Luiz Guilherme, que eram os caras que comiam a bola. Ainda acho que o Luiz Guilherme vai dar certo no futebol se tiver psicológico para isso, se der um passo atrás, né? Eu tô falando de jogadores, né, de uma base que ao mesmo tempo que forma craques geracionais, potenciais craques geracionais, forma jogadores acima da média com consistência.
todo ano a gente forma pelo menos um fora da média, fora da curva, acima da média, né? E de tempo em tempo a gente forma um craque geracional. Esse é o projeto de JP Sampaio, talvez o melhor projeto da história das bases no futebol brasileiro. Mesmo se a gente comparar com o Santos, né? Mesmo se a gente comparar com o Fluminense, o trabalho do JP Sampaio é absurdo. Eu já falei mais sobre isso em outros vídeos, né? E quando a gente compara com esse projeto, a gente olha para o futebol profissional e a gente vê um projeto de Leila, Abel e Barros, que é um projeto simplesmente falido, né? Eu comentei que passa também nessa falência do futebol profissional muito pela saída do Cícero, que quem não sabe, não foi substituído, né? As suas funções foram distribuídas a outros funcionários do clube e ele não foi substituído. E simplesmente o Palmeiras parou de funcionar dentro do projeto de futebol profissional com a saída do Cícero, né? Não por acaso, né? E por que eu tô falando, né? Porque a gente joga pela primeira vez com Larsson titular. E no jogo contra o Grêmio, no pós-jogo, eu falei, o Abel Ferreira simplesmente fez uma estratégia esdrúxula contra o Grêmio, sem falar entregar o campeonato com ponto valendo, né? Inclusive, se a gente tivesse ganhado do Grêmio hoje, com a combinação de resultados, estaríamos campeões do Campeonato Brasileiro, né? Resultados absolutamente possíveis, mesmo se o Flamengo fosse com o time titular contra o Mirassol. E aí, né, o Abel que não coloca Gilberto para jogar na temporada, Riquelme Felipe, Larsson, Eric Belé, né? Um Palmeiras que não testa a sua base uma temporada inteira e gasta milhões com Emiliano Martinez, Aníbal Moreno, Sousa, Facundo Torres, Kelvin, Giai, né, e tantos outros, Mikael, o que falar do Mikael, né? Um time que tem a base que tem, não pode gastar com esse nível de jogador. E a gente teve um lance hoje que ele é absolutamente ilustrativo da falência do projeto de futebol profissional do Palmeiras. O Larsson dá um passe com a parte de fora do pé, lá do meio de campo, tirando a força da bola, para que ela ultrapasse o zagueiro, mas chegue sem força pro atacante, um passe assim, de craque. Eu não vi um passe desse no Palmeiras desde o Endrick, talvez, né? Desde o Luiz Guilherme, desde o Estevão, né? Não por acaso desde os jogadores da base, né? E o Sousa, a contratação de, se eu não me engano, 12 milhões de euros, né? Que veio da Inglaterra, da Premier League, jogador rodado, caralho, vai fazer uma cavadinha e faz uma cavadinha esdrúxula, né? É absolutamente ilustrativo dessa dicotomia do Palmeiras hoje, essa jogada. Um time que revela Larsson, Eric Belé, Riquelme Felipe, Vitor Reis, Naves, não pode gastar com os jogadores que tem gastado. O Palmeiras passou uma temporada inteira e não tem um 5, porque Emiliano e Aníbal não têm condições de jogar no Palmeiras. Passou a temporada inteira e não tem um lateral direito de confiança, porque o Giai acha até que tem nível defensivo para jogar, mas não sabe atacar. E o Kelvin, depois da lesão, nem atacar sabe, né? A gente passou uma temporada inteira sem ponta, a gente passou uma temporada inteira sem 10, a gente passou metade da temporada sem um 8, né? E aí fica a pergunta, por que não testar Eric Belé e Larsson quando o Evangelista machucou? Você atrasa o Andreas Pereira, limpa o seu meio de campo e não testa a base. A troco de quê, né? Porque assim, se a gente tem jogadores que a gente sabe que vão entregar, que são equilibrados, a gente usa eles, não usa a base. Agora, quando todos esses jogadores, não vou ficar citando toda vez, todos esses jogadores não entregam regularmente, você vai para a base, que você sabe o que entrega. E o JP Sampaio já falou inúmeras vezes sobre isso. Como o nível dos jogadores profissionais, tá, de 20 a 24 anos da América do Sul é incomparável com o nível dos jogadores sub-20 do Palmeiras. Eu vou ver se depois eu acho essa entrevista e eu coloco na descrição, não vou conseguir fazer isso hoje, mas eu vou ver se depois eu consigo colocar essa entrevista. Por que ele fala isso? Porque o jogador da base do Palmeiras, ele avança ao profissional com um nível técnico muito refinado. E não é que ele é um craque, é que o John, o Fabinho, o Gabriel Menino, o Patrick de Paula... Não, o Patrick de Paula era um craque na base. O Gabriel Menino um pouco também. O Luigi, o Thales, tá? O Gabriel Silva, que não sei se vocês lembram, atacante, né, que foi para Portugal, depois não conseguiu vingar no profissional. Esses jogadores que não são fenomenais, eles saem da base do Palmeiras sem problemas para dominar uma bola,
para dar um passe de direita, de esquerda, para saber se posicionar em pelo menos 3 setores do campo, né? 3 setores assim, né? Em 3 funções como jogador. Eles sabem finalizar, eles sabem cabecear, eles sabem marcar, eles sabem se posicionar em momento ofensivo e defensivo. Todos os jogadores, tá? Do mais fenomenal até o mais simplório dos jogadores da base do Palmeiras. O que o Larsson fez hoje, aquele passe do Larsson, né, pro Sousa, Aníbal não consegue fazer, né, nem se ficar treinando, Emiliano não consegue fazer. Eu duvido que o Facundo consiga fazer, apesar de que o Facundo é um jogador com técnica e o gol dele mostra isso hoje, né? Eu sempre falo, o Facundo Torres é mal utilizado, né? Além de tudo, você tem um técnico que não sabe potencializar jogadores, né? Além de tudo. O Sousa também não é um jogador descartável, né? Mas o que eu quero dizer é, não sendo jogadores descartáveis, Sousa e Facundo não chegam aos pés da formação que os jogadores do Palmeiras têm na base, certo? Riquelme Felipe, eu tenho certeza absoluta, não preciso ver ele jogando no profissional para saber disso, que ele tem muito mais qualidade técnica, muito mais base, muito mais fundamento do que esses dois jogadores. Eu não tenho dúvida disso, porque eu confio no trabalho do JP Sampaio. E mais uma vez hoje a gente vê que o Larsson é esse jogador. O Palmeiras pode, ano que vem, tranquilamente formar um meio de campo com um 5 que você tem que trazer. Eu acho que a gente não tem nenhum 5... despontando agora, talvez eu esteja errado. Vocês me lembram se eu estiver esquecendo de algum 5. A gente tem o Coutinho, né? Mas não sei se o Coutinho seria um 5-5, né? Mas talvez trazer um 5. Você pode jogar com Alan de um lado, Larsson do outro, né? E você ainda pode ter o Eric Belé de 10. Você não precisaria nem do Andréas. Esse é o nível da base do Palmeiras. E jogadores de altíssimo nível. Tem informação de que o Alan está sendo oferecido 100 milhões de euros ou de libras para Premier League. Eu acho que é um pouco exagerado, acho que não vai chegar a isso, mas eu não duvido que o Alan seja vendido pelos valores de Estevão e Endrick, não duvido, absolutamente nada, né? Então, assim, se você tem uma base que te oferece esse nível de excelência, a gente vê o Benedetti é menos jogador que o Mikael, o Benedetti é menos jogador do que o Murilo, o Benedetti é menos jogador do que o Fuchs, né, que é um bom o jogador com a bola no pé, mas como zagueiro ele é menos jogador do que esses caras. Acho até o Murilo mais bom marcador do que o Benedetti. Mas se você comparar a idade, é menos jogador, tem menos potencial do que esses caras. E olha que tá longe de ser o melhor. Eu acho, inclusive, o pior dos zagueiros que a gente fez nessa safra, né? Se a gente considerar o Robson, o Vitor Reis, o Naves e outros zagueiros, né, que a gente teve nessa safra, acho pior, e mesmo assim ele é pior do que esses caras. Será que o Arthur da base é pior do que o Jefté, que é um bom lateral esquerdo? Eu gosto do Jefté, né? E cada vez mais parece que tem que tomar a posição do Piquerez, que não joga faz 2 anos. Né? Para não falar do Gilberto, que para mim é um craque, né? Gilberto, o que o Larsson faz, a gente teria também na lateral direita, né? E é possível que o Gilberto nem fique, tá? Já tem essa informação de que ele talvez nem fique, porque ele vai estourar a idade do sub-20 e provavelmente o Abel não vai usar o Gilberto, tá? Mais um que vai ser descartado, certo? Então, assim, para além de tudo, quando a gente olha para o projeto de futebol do Palmeiras, a gente vê um projeto de futebol não só que vem falindo do ponto de vista esportivo, porque gasta o que gasta e não ganha nem perto daquilo que deveria ganhar. Esse ano não ganhou nada, e ano passado foi um paulista. Um time que gastou perto de 1 bilhão juntando as 2 temporadas, se não passou de 1 bilhão, ganhou apenas um paulista, um paulistinha, certo? É um projeto em si falido. Mas quando a gente olha para o todo, a gente vê que as contratações do Palmeiras não só não dão retorno esportivo e não dão retorno financeiro em sua maioria, né? Se a gente for lá para Tabata, Atuesta, Navarro e tantos outros, né? Não só não dão retorno esportivo e financeiro ao clube, como impedem que o clube suba os seus jogadores fantásticos da base, seus jogadores acima da média do futebol nacional que vem da base. Você não paga para o jogador da base subir, você não paga 1 milhão e meio por mês para um jogador da base, certo? E você não precisa de adaptação do jogador da base. É claro, da base profissional você precisa de adaptação do futebol, mas quanto os jogadores que vêm, essas apostinhas de merda, né, e tem mais um chegando do Nacional do Uruguai, precisam de tempo para se adaptar ao futebol brasileiro. 1 ano e meio, quanto tempo o Flaco tá no Palmeiras? E o Aníbal se adaptou? O Emiliano Martinez?
se adaptou, Mikael, né? O Kelvin, que é brasileiro, se adaptou, Giai se adaptou, né? Sousa, Facundo, quem mais, né? Se adaptam rapidamente esses jogadores profissionais que o Palmeiras contrata com potencial para revenda? Porque a base, ela sobe e ela resolve. A adaptação da base é um mês. A adaptação dessas apostas de merda que o Palmeiras faz no mercado é um ano. Para quando dá certo você vender por um pouquinho a mais do que você vende, salvo casos raros como os do Rios, né? Então assim, o futebol, o projeto de futebol de Leila, Barros e Abel é falido e vai levar o Palmeiras a um momento de trevas, se não for mudado. E se a Leila for para o terceiro mandato e continuar com esse projeto, o Palmeiras volta a 2014 e vai precisar de uma nova virada de chave para voltar ao que a gente já tem hoje conquistado e precisa só ser mantido e está sendo destruído por esse projeto de futebol, mais uma vez, falido. Não existe time que tenha a base que tem ficar contratando aposta. Se você tem projeto de base, você contrata jogador pronto. Você contrata Andréas, você contrata Vitor Roque, você contrata Paulinho bem, né, não machucado. Você contrata o Kelvin, por exemplo, que é um jogador pronto, mas que não se adaptou, até porque o Abel Ferreira parece que não consegue potencializar ninguém, né? Você contrata jogadores prontos, né? Então, assim, acho que é mais ou menos isso que eu queria dizer, porque eu acho que esse jogo ele é extremamente ilustrativo disso, né? Porque se o Palmeiras tivesse testado o Larson na hora certa, talvez a gente não tivesse sofrido o que sofremos a temporada inteira no meio, porque o meio do Palmeiras foi o lugar, né, o calcanhar de Aquiles do Palmeiras, foi onde o Palmeiras perdeu todos os seus campeonatos, perdeu do Corinthians, perdeu do Flamengo, na Libertadores, perdeu de todo o G6 no Brasileirão por não ter povoamento no meio. E a gente tinha na base, como eu venho falando desde o começo do ano, jogadores como Larson e Eric Belé, capazes não só de povoar esse meio, mas de dar qualidade e intensidade para esse meio. E o Abel simplesmente abriu mão disso. E aí eu deixo uma pergunta sobre isso, né? Quem que ganha com isso? Quem que ganha com esse não uso, ou com uso tardio, ou apenas quando a água bate na bunda de usar a base? Será que tem gente lá dentro com medo do holofote mudar o foco? Porque se você contrata a rodo, se você indica um monte de jogador que você não consegue fazer jogar, né? E aí você sucede apenas com a base, que é comandada por outro, que você não cita em coletiva nenhuma, será que isso não faria com que a torcida mudasse o foco da idolatria? Então, a quem é importante tentar vencer sem a base? A quem é relevante você atrasar o desenvolvimento de jogadores como Gilberto, como Eric Belé, como o Larson? Gilberto, que inclusive curtiu uma postagem que criticava o Abel Ferreira, né? Por que será? Porque ninguém é trouxa de saber que esses garotos estão sendo boicotados. Essa é a minha opinião. Quero saber de vocês. A quem interessa, né, o atraso da carreira dos jogadores da base? Eu vou rapidamente para o campinho para mostrar mais uma vez como o Abel Ferreira, ele sabe o que deu certo na temporada e o que fazer com esse elenco. Ele foi e perdeu, né, para Flamengo, para Corinthians e para o G6 inteiro do Campeonato Brasileiro por puro luxo, teimosia e vontade de assinar. Só. Então, como eu estava dizendo, a gente vem aqui para o campinho do Palmeiras e o que a gente se depara, né? Com um time que faz 2 zagueiros, o que sempre deu certo com o Abel Ferreira, né? Salvo a reta final do Brasileirão de 23 que o Botafogo nos deu de presente, que a gente jogou com 3 zagueiros. Um lateral direito mais defensivo, que por vezes faz a saída de 3. Um lateral esquerdo mais ofensivo, que compensa aquele lado do campo. Um 5 postado como 5 e não fazendo simplesmente uma saída de 3, mas chegando para ocupar o meio de campo e dar liberdade para o 8, né? Dar liberdade para o 10. Um 8 à frente desse 5, de um lado do campo. Como o Rios jogava pela direita, o Larson jogou pela esquerda, e simplesmente dominou as ações do jogo. Se o 5 destruía, o Larson simplesmente dominava todos os espaços e com a bola distribuía o jogo. Algo que o Andréas vinha fazendo, algo que o Evangelista fez e algo que o Rios fazia muito bem. À frente deles, um 10, né? Que sempre deu certo. Um 10, mas na verdade, um terceiro homem de meio de campo. O Maurício jogando na posição que ele sabe jogar. E o Maurício é outro daqueles casos, né, de jogadores que chegam ao Palmeiras
jogando muito e só decaem. E assim, se fosse um, eu acharia que é problema do jogador. Mas Aníbal foi assim, Kelvin foi assim, Giai foi assim, Maurício foi assim. E tantos outros, né? Tô citando alguns aqui de cabeça. O próprio Facundo chegou bem e só decaiu, né? Então assim, isso não é culpa do técnico? Se todo jogador técnico que chega ao Palmeiras começa bem, jogando com a cabeça erguida, jogando para frente, tocando sempre de forma ofensiva, procurando o jogador livre nas entrelinhas, se esse jogador, com o tempo, passa a jogar de cabeça baixa e tocando para o lado e fazendo cruzamento da intermediária, se todos eles passam por esse processo, a culpa não é só do jogador, né? Convenhamos. Quando eu falo que o Abel é um dementador de talentos, não é por acaso, não é porque eu sou um hater do Abel Ferreira, é porque eu assisto futebol e eu vejo o processo acontecendo vez após vez, jogador após jogador, né? O próprio Atuesta, ele é um jogador interessante. O Atuesta não é um jogador descartável, é um jogador que não tem intensidade. Mas se tem um clube que poderia ter colocado nele um físico, né? Ele tinha qualidade técnica para jogar, porque ele era um 10, mas um 10 clássico. Você precisaria montar um time para fazer o Atuesta jogar e dar, claro, físico para ele. O Palmeiras não conseguiu fazer nenhum, né? Nem dar o físico, nem o Abel conseguiu fazer um jeito para ele jogar, né? De fato, quando ele chegou, faltava intensidade. Mas é um exemplo extremo de um jogador que simplesmente não se encontrou no Palmeiras, né? E assim, tá longe de ser o único. Os jogadores que chegam bem no Palmeiras são destruídos pelo sistema e pelas funções que o Abel delega a eles. Porque o Abel não entende que é preciso o treinador se modelar ao estilo do seu elenco e não o contrário. É muito mais fácil você, pessoalmente, entender o seu elenco do que 22 jogadores terem que sempre se modelar às suas ideias, certo? Aí você tem o Facundo Torres jogando ali pela esquerda, onde ele jogou bem no começo da temporada, o Jefté fazendo mais uma boa partida, o Sousa como segundo atacante, pela direita, e quem me acompanha aqui sabe que eu pedi o Sousa pela direita por muito tempo, né? Eu sempre falei, o Abel não conseguiu encontrar ninguém para jogar pela meia e pela direita. Coloca o Sousa ali, vê se dá certo, é um jogador técnico, né? Mais uma vez, um jogador muito abaixo do nível da base do Palmeiras, assim como o Facundo. Mas não é um jogador descartável. Já que comprou, usa ele, tenta usar. E apesar daquele lance ridículo que ilustra o que é aquilo tudo que eu falei, ele não fez uma má partida, né? Ele não é um jogador ruim, descartável. Ele foi bem e pode ser reutilizado aqui como segundo atacante quando você não tiver o Flaco, que foi hoje improvisado, né, na função de centroavante, algo que ele não é, nunca foi e nunca será. Independente do que o Abel queira do jogador, né, é melhor que o Lopes seja vendido do que ele seja improvisado como centroavante, porque ele não vai jogar bem ali, nunca jogou e não vai jogar, e você vai estar perdendo um talento na função que ele exerce muito bem de segundo atacante /10, e foi bem nessa posição, mas foi bem contra um Ceará, precisando ganhar para não ser rebaixado, então é um contexto muito específico, mas foi bem, e fez um gol belíssimo, né, resultado de uma jogada muito interessante. E aí a gente olha para esse campinho, e eu posso até mostrar para vocês mais uma vez, né, o campinho do Palmeiras contra o Flamengo na Libertadores. Porque assim, é desesperador. A gente olha para aquilo que o Palmeiras fez em Atlético Mineiro e em Ceará, depois de ter jogado a temporada na lata do lixo, né, antes mesmo dela acabar. E aí a gente olha para o que o Palmeiras fez nos jogos decisivos da temporada e a gente vê um meio-campo totalmente despovoado. E não é só posição média, hein? É posição total. O Veiga não povoa o meio de campo, só o Andrés povoa o meio de campo. O Alan não povoa, o Flaco não povoa, o Vitor Roque não povoa. O Gomes vai povoar um pouco, né? Isso é o bizarro, né? Os zagueiros vão subir um pouco, mas é claro, isso é fase ofensiva. Nem o Fux vai povoar, né? O lógico é você usar o Fux como ele funcionou, como um falso 5. Nem isso ele faz. Ele coloca o Fux de lateral direito e sobe o Kelvin, que não conseguiu atacar, né? Então, assim, o que mais eu posso dizer? É esse meu ponto. Sobre questão tática do Abel Ferreira, ele sabe o que fazer, ele sabe o que dá certo. Você povoa o meio de campo, coloca cada jogador na sua função e o time anda. Ah, mas é o Ceará, ah, mas é o Atlético Mineiro. Mas quando a água bateu na bunda e ele precisou ganhar, ele voltou para aquilo que ele sabe que funciona e o time jogou. Né? Teve problemas contra o Atlético Mineiro? Teve, eu expliquei por que lá no vídeo.
Mas, mais uma vez, ele povoou o meio de campo. Isso prova a teimosia do Abel Ferreira. A gente pode também voltar aqui para o Palmeiras e Flamengo, só para rememorar, né? O Palmeiras e Flamengo lá do Brasileirão. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Porque fica muito claro, né, que o Abel Ferreira sabe o que fazer, né, mas ele não quer fazer. Olha o campinho do Palmeiras contra o Flamengo no Maracanã, que tem muita gente falando que o Palmeiras fez um bom jogo, tá? Eu repito mais uma vez, quem fala que o Palmeiras fez um bom jogo no Maracanã contra o Flamengo não entende nada de tática, tá? Um telespectador passivo diante da TV. Pode entender de futebol, pode entender de Palmeiras, mas não sabe nada de tática ou não assistiu esse jogo, tá? Porque o Gomes, olha a posição do Gomes, gente. Né? O que é isso? Ele jogou pelas duas áreas da zaga, né? E por que é isso? Porque ele estava fazendo perseguição individual. Já tenho análise aqui no canal. Olha a posição média do Maurício. O Aníbal Moreno como único meio-campista desse time. Andréas e Flaco fazendo pressão alta lá na frente. E o Aníbal para fazer a organização desse meio de campo, certo? Felipe Anderson, como sempre, né? Lateralizado, quase junto do Piquerez, Kelvin pela direita. Então, assim, eu mostro mais uma vez isso, comparando com Palmeiras de Ceará e Palmeiras de Atlético Mineiro, para deixar claro que o Abel Ferreira ele sabe o que ele está fazendo. Agora, ele prefere perder com as suas convicções do que ganhar fazendo aquilo que se deve fazer. A não ser quando a água bate na bunda e quando nada mais importa, né? Olha aqui, um meio-campo povoado por 3 jogadores, permitindo ao Andréas subir um pouco mais, Flaco Lopes voltando para armar, né? Olha a diferença da disposição dos jogadores, saída de 3 com lateral direito, lateral esquerdo com liberdade para subir, né? Então, assim, eu vou voltar. O Abel Ferreira, ele sabe muito bem o que fazer. A questão é que ele não quer. E quando o cara não quer, quando o cara tá mais disposto a continuar com a sua convicção do que fazer o que é certo pro clube, é porque acabou, e eu já falei isso inúmeras vezes. E a coletiva de hoje deixa muito claro que não acabou apenas pro Palmeiras, acabou para ele. Não tem mais condições dele ficar no Palmeiras. Ele não considera o Palmeiras o clube que é, né? Ele não enxerga a grandeza do clube e ele se acha maior do que o clube. E isso é um traço de mau caratismo e canalice do Abel Ferreira, que precisa sair do clube, independente das vitórias. E ano que vem pode ganhar, óbvio que pode ganhar. O Palmeiras vai investir ainda mais nesse clube para um cara que não tem o mínimo de noção de onde está, né? E pode ganhar. E a minha opinião vai continuar sendo a mesma. Bom, lembro vocês que a gente tem live terça-feira no Sai Jogando. Eu acho que na verdade a gente vai fazer na quarta essa semana. Eu confirmo para vocês no post do canal, porque a gente quer fazer um pré-jogo do Corinthians e Cruzeiro e falar também de outras coisas, né? Então eu convido vocês para lá. Eu quero, em algum momento dessa semana, talvez na outra, fazer uma live pra gente falar um pouquinho também sobre a temporada do Palmeiras de forma geral, com calma, né? Agora já tendo passado, a raiva tendo um pouco sido absorvida, né? Poder falar com um pouquinho mais de tranquilidade sobre a temporada do Palmeiras. Mas é isso, boa noite, eu peço desculpa pela demora do vídeo, mas hoje eu cheguei um pouco mais tarde em casa. Mas é isso, uma boa noite a todos e até quarta, provavelmente.